Eu sou o Luca, tenho 26 anos, convivo com a espondilite anquilosante faz 4 anos. O que eu tenho para falar para vocês é que existe vida depois do diagnóstico. Eu tenho uma doença que chama espondilite anquilosante e fibromialgia. Aproximadamente faz 4 anos, no finalzinho do ano de 2021 que eu descobri essa doença. É uma doença autoimune, degenerativa, não tem cura, mas a gente eu vou te passar as medicações, você vai ter que fazer fisioterapia pro resto da vida, vai ter que fazer pilates, vai ter que entrar na hidroginástica. Se você não pratica esporte, eu não praticava esporte, você vai ter que começar a praticar esporte, começar a academia, e daí pro resto da vida, tá falando. Comecei a deixar talher, prato, celular cair no chão. Às vezes eu tava digitando, a mão dava uma fisgada, e isso foi me preocupando. Não era normal, né? Estava sendo recorrente, e aí eu peguei e fui no médico. O médico falou que podia ser estresse, ansiedade, assim. Ele passou uns exercícios e tal, beleza. Depois de 15 dias continuou a mesma coisa, aí ele passou para um especialista de mão. Aí o especialista de mão pediu alguns exames, pediu uma eletromiografia, fez os exames tudo certinho, e também não deu nada. Aí foi pro neuro, também chegou lá, não deu nada. Foi que ele me chamou com a reumatologista. E quando eu cheguei lá, expliquei minha situação, ela falou e pediu alguns exames, né? E foi quando você conseguiu descobrir a doença. Demorei bastante tempo para poder aceitar, porque, tipo assim, é uma fase de aceitação, né? Tipo, quando uma médica chegar a falar para você, Lucas, você tem uma doença autoimune degenerativa, não tem cura, você vai ter medicação, vai tomar pro resto da vida, vai ter que fazer fisioterapia, fazer pilates, fazer natação, fazer atividade física pro resto da vida. Aí joga em cima de você assim, você fala, pá. No dia que a médica falou isso pra mim, eu saí de lá e falei, essa médica tá doida, né? Eu com 21 anos, 22 anos, a médica tá doida. Aí fui pra casa, fui pesquisar, falei, nem dou moral. Depois de um tempo, aí começou a piorar de novo, aí comecei a fazer a medicação certinho e tal. E depois que eu tive esse diagnóstico, depois de 2 anos praticamente, que eu acordei pra vida, tipo, dei um start, o reconhecimento, ó, eu tenho que me cuidar porque eu tenho uma doença autoimune, se eu não parar de beber, se eu não parar de fumar, ela vai acabar comigo. Então, foi daí em diante que eu comecei a me cuidar. Sim, a minha doença é hereditária. Inclusive, a médica perguntou na época se eu tinha algum caso na família, né? Se tinha algum parente próximo ou distante. Eu falei para ela que não, mas ela falou que eu podia ser o primeiro da minha família. Isso acontece bastante também. No começo, a doutora passou algumas medicações que eu encontro na farmácia, né? E também me passou uma injeção de alto custo. A injeção, se eu não me engano, custa 8 mil, só que eu consigo ela pelo SUS, né? Pela farmácia de alto custo. Aí tem todo um processo, tem os exames para fazer certinho. Aí eu levo lá, monto o processo, demora 30, 60 dias para vir uma primeira remessa, depois eu vou renovando. Eu já estou na terceira medicação. A primeira não surtiu muito efeito, aí a gente trocou depois de um período, né? E aí a segunda também não, e agora estamos na terceira. Aí estamos fazendo esse período de adaptação ainda. Mas é bastante medicação. As medicações são todas caras, né? O custo é alto de manter as medicações. A fisioterapia, no caso, me ajuda a não perder a mobilidade, a fazer fortalecimento. Inclusive, eu faço fisioterapia, faço pilates, né? Depois de bastante tempo, a médica achou necessário eu começar a fazer academia, né? E começar a fazer atividade física. Aí, quando eu entrei na corrida e comecei a pedalar tem pouco tempo. Eu tenho que movimentar a coluna, né? Porque ela vai, como que eu posso falar? Bem simplificado. Se eu não movimentar a coluna, ela vai travando, ela vai criando tipo uns ossinhos entre a junta e ela vai travando a mobilidade do quadril e da coluna. Então, infelizmente ou felizmente, não existe essa possibilidade mais de parar, fazer atividade física, fisioterapia e pilates. Tem que fazer. Tem que fazer.
Entendi. Vai pra vida. Minha família, às vezes eu tento explicar, algum outro não entende, até mesmo alguns amigos falam, você é muito novo para ter doença, alguns colegas, mas você é tão novo para ter essa doença, isso é falta de Jesus, vai para a igreja, enfim, vários tabus que as pessoas têm hoje em dia, né? Então, às vezes é meio complicado ainda, por exemplo, eu tô na fila do mercado, na fila de preferencial, né? Aí eu tô lá, o que você tem? Aí eu vou explicar, não, mas você é tão novo para ter essa doença, nem parece que você tem um rapaz bonito, um rapaz tão bem de saúde, né? Mas não sabe Tem um certo preconceito ainda. isso, não sabe a dor que sinto, tipo, de manhã para levantar mesmo, é a dificuldade, porque quando eu fico muito tempo em repouso, eu acabo travando, né? Fico travo mesmo. Olha, o esporte na minha vida hoje tem me ajudado bastante. Na questão da ansiedade, na questão de qualidade de vida. Eu nunca gostei de praticar atividade física, nunca foi um hobby meu. E hoje eu não me vejo sem atividade física mais. Hoje, para mim, é algo essencial na minha vida. Ó, tem dias que eu acordo bem para baixo, é normal, né? Mas, tipo assim, às vezes a gente acorda desanimado com a vida em si, aí tem mais um pouquinho dessa doença, né? Que às vezes afeta com dor, tipo ansiedade, causa dor também, preocupação, você fica muito ansioso, muito preocupado também, eu sinto dor, então eu tenho que ficar meio stand-by, nem muito preocupado, nem muito nervoso. E de manhã para levantar, eu tenho que mexer os pés, deitar de lado, aí levanto o corpo, aí depois eu saio para fora da cama, porque se eu levantar de uma vez, trava, dá choque, já chegou várias vezes a chegar a travar, ficar na cama e ficar uma meia hora, 20 minutos tentando mexer e não conseguir, então depois de um tempo ali você vai mexendo, volta e... Isso é diário? Isso é diário, todo dia. Todo dia de manhã é uma dificuldade para levantar. Eu tenho uma filha de 2 anos, né? Então eu quero poder continuar pegando ela no colo. Às vezes para mim é muito difícil porque eu sinto dor, mas eu quero continuar pegando ela no colo até ela crescer, ter um tamanho que eu não consigo pegar mais, né? E eu quero acompanhar ela quando ela estiver mais jovem, se ela quiser praticar alguma atividade física, eu poder conseguir acompanhar ela. Isso que me motiva bastante, entendeu? Não pensar no hoje, mas pensar no amanhã, né? Isso é muito. Depois que eu tive um autoconhecimento sobre a minha vida, isso para mim é muito importante para mim. Então a sua motivação te chama? Luna. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 2 anos, agora em abril. Que legal. Então, minhas expectativas para o futuro tipo assim, tô abrindo a minha vida para mostrar para as pessoas que não conhecem a doença ter conhecimento, né? E, por exemplo, depois que eu tive essa doença, eu conheci outras pessoas que têm a mesma doença, fazem o mesmo tratamento que eu, só que não praticam atividade física, não praticam esporte, não praticam fisioterapia, por causa de vergonha, até mesmo preconceito. O meu motivo de estar aqui hoje é podendo mostrar para essas pessoas que existe uma vida depois de um diagnóstico, né? Existe tratamento, existe vida depois de um diagnóstico, que é uma doença autoimune degenerativa, e dá para tentar sobreviver, sabe? É muito difícil o preconceito que as pessoas têm ainda com tudo isso, mas dá para sobreviver, né? O que me motivou foi a gente trabalhar na questão da quebra de preconceito mesmo, porque tem muita gente que tem preconceito porque é uma doença que não é visível, né? E as pessoas não entendem, né? Por exemplo, eu falei mais cedo, eu sinto dor, tenho uma doença assim, mas por que você é tão novo, né? Por que você não vai na igreja, vai procurar benzedeira, né? É o que mais escutam. Por exemplo, eu estou na fila do mercado, não, mas só fila não, mas eu tenho a carteirinha, mas o que você tem? Aí você tenta explicar para a pessoa fala, olha, mas você está tão de boa. Sim, muitas pessoas fazem a mesma pergunta, mas você sente dor da cor? Eu falei, sim, da cor. Inclusive, quando tem treino, tem que seguir a tabela de treino, na corrida mesmo, eu sinto bastante dor durante a corrida também. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu ficar parado sentindo dor, eu ficar parado ou fazendo atividade física, vou sentir dor do mesmo jeito, entendeu?
Então, para mim, eu prefiro sentir um pouco de dor ali a mais correndo. Tipo assim, a doutora falou que você pode correr, fazer atividade física, mas não se esforça muito, ao ponto de chegar a extrapolar, entendeu? Aí eu pego e faço, vou no meu nível, sabe? Vou no meu tempo, de boa. Sem... Existe vida depois do diagnóstico, existe uma razão, né? Basta a pessoa querer. Eu sei que é difícil, é muito difícil. O preconceito, às vezes um conhecido ou outro fica tirando chacota, fica enchendo o saco, tirando o saco, sabe? Às vezes até os amigos, irmãos mesmo, sabe? Mas faz parte da vida. Não tem o que fazer. Então existe vida. Eu acho que existe, eu acho, não tenho certeza que existe vida depois de um diagnóstico. Aí você tem uma base ali que te ajuda, te apoia, vai embora. Quem é a sua base? Hoje minha base, eu posso contar com a minha mãe. Com a minha mãe. Minha mãe me ajuda bastante. Como que é o nome da sua mãe? Minha mãe é Débora. Me ajuda bastante. Se você também conhece alguma pessoa que tem essa doença, igual aqui na cidade onde eu moro, Rondonópolis, né? Tem algumas pessoas que eu conheci depois que tem essa doença e elas não fazem tratamento hoje em dia por causa do preconceito, né, que elas têm, porque é uma doença que pouca gente já ouviu falar, né? Então dificulta bastante. Aí, por exemplo, até para mim poder explicar para alguém, aí a pessoa fica falando isso, aí a pessoa acaba não explicando, fica com medo de explicar, com medo até da própria pessoa rebater ela mesmo, né? Então, se você conhece alguém que tem essa doença, compartilhe esse vídeo, né? Poder encaminhar para alguém, né? Existe uma solução, não é o fim do mundo. Eu sei que não é fácil a gente, tão novo, igual eu estava com 22 anos e descobri uma doença autoimune, que vou ter que pro resto da vida fazer tratamento, mas cá estamos, né?